Olá, Uberaba se destaca pela quantidade de casas assistenciais. A Casa de Acolhimento São Pio, antiga Toca de Assis, é uma delas. Nós estamos aqui com o presidente da entidade, que é o Maurício Farias, que é fotógrafo e é pedagogo, e também com o Renato Vinhal, que é o gestor da entidade e é administrador de empresas. Sejam muito bem-vindos, tá? Para a gente falar sobre essa história bacana da São Pio. Obrigado pelo convite, em nome da casa. Nós vamos começar falando da história mesmo, né, Renato? Sim. Você veio da Toca de Assis, que foi extinta, e há mais ou menos 3 anos foi fundada a São Pio. Isso, a Toca de Assis foi fundada aqui em 2001, né? Antes nós já tínhamos um trabalho nas ruas, desde 99. A casa abriu em 2001 e foi um processo até 2013, final de 2013. Com o fechamento da missão de Uberaba, da Toca de Assis, nós decidimos continuar o trabalho. Então, nós fundamos uma nova instituição, né? E continuamos esse trabalho de acolhimento e reinserção social de pessoas em situação de rua. Mantivemos o mesmo carisma, o carisma franciscano, de acolher aquele que sofre, né? Mas porém sem nenhum vínculo com a Toca de Assis. Agora é uma fundação aqui de Uberaba. O que houve para a extinção da Toca de Assis? Na verdade, a Toca, como era uma casa que era mantida pelos religiosos, quem desempenhava as funções eram os religiosos, e esse número de religiosos foi diminuindo, não só em Uberaba, mas em todo o Brasil, a Toca teve que optar por fechar algumas missões, porque não tinha mais condições de manter a casa sem a quantidade necessária, né? Às vezes colocavam poucos religiosos nas casas e isso acabava atrapalhando até mesmo a vocação daquele religioso. Muito trabalho e, infelizmente, não tinha condição de poder manter. Então, a Toca optou por fechar. O que fez de Uberaba ser uma das missões escolhidas foi o fato daqui não ser a sede própria. É uma sede alugada, assim como é o nosso caso hoje, né? Nós continuamos no mesmo local onde era a Toca e alugamos, né, da mesma pessoa o local. Então, assim, por falta de religiosos, decidiram fechar algumas casas. Como Uberaba não tinha a sua sede própria, ela foi uma das, vamos assim dizer, aspas, contempladas com o fechamento e, a partir daí, nós fundamos a Casa de Acolhimento São Pio. A Casa São Pio, ela mantém as mesmas características? Sim, no formato de acolhimento? Sim, nós temos, o que diferencia um pouco da Toca de Assis é que nós aumentamos um tipo de trabalho. Na Toca de Assis nós tínhamos somente o acolhimento, que era para aquele morador de rua que já estava com a saúde debilitada, que estava ali já não tinha vínculo familiar, então nós o acolhíamos e ele ficava conosco. Esse trabalho ainda existe, continua. Aumentamos a quantidade de vagas e criamos um novo trabalho, que é o acolhimento em república. O acolhimento em república é para aquele irmão que já saiu, que está em processo de saída das ruas e que quer conseguir um trabalho. Normalmente ele não tem onde ficar, não tem como se manter em uma pensão ou em um lugar desse jeito. Então nós damos essa oportunidade para ele. Ele trabalha, para morar conosco na república ele tem que estar trabalhando. Trabalha, mora conosco por um período de 6 meses. Nesses 6 meses nós damos a ele todo o suporte que ele necessita, desde de uma assessoria médica, psicológica, temos o psicólogo que trabalha conosco, até mesmo administrativa, né, para que ele, você agora não vai ter que ajudar com nada, mas você vai pegar o seu dinheiro, vai abrir uma poupança, porque daqui 6 meses vai acontecer a sua emancipação. Nós vamos ajudá-lo nesses 6 meses, mas daqui a 6 meses você tem que caminhar com as próprias pernas. Então, a partir daí, é esse novo trabalho, né, que é já algo novo da São Pio, que é o acolhimento em república, para aqueles que estão em processo já de saída das ruas. Não só aqueles que estão doentinhos, que infelizmente não têm mais autonomia sobre suas vidas. Esses ainda nós acolhemos, mais os da república. Maurício, seu mandato de 2 anos, né? Você é aposentado da ABCZ e você está dedicando integralmente a esse trabalho assistencial. Mas antes, você já atuava lá na Toca de Assis? Já ajudava a Toca de Assis, né? Angariando alimentos e outras coisas que eram necessárias. Em campanhas, até na BCZ, vários momentos, né?
E agora eu resolvi abraçar de vez a convite do meu amigo. Do Renato. Né? Senti firmeza porque pela competência do Renato e pelo trabalho que eu já vinha desenvolvendo na Toca, então eu aceitei essa proposta e estamos juntos. Você é especialista em pedagogia, né, empresarial e em educação corporativa. Isso favorece bastante, então, na elaboração dos projetos lá. É sempre uma visão, com a visão administrativa, com essa visão pedagógica, essa coisa de empresa, a gente sempre troca uma ideia e procura achar um bem comum para a casa e para os acolhidos. Acho que é muito importante essa troca, essa parceria, que é a palavra-chave hoje, né? Principalmente de conhecimentos. Nós temos 3 pontos aqui bem específicos para tratarmos nessa entrevista, que é a pastoral de rua, desenvolvido pela entidade, pela Casa São Pio, né? A questão da sede própria e também o custeio da casa. Vamos aí na questão da sede lá. Vocês têm uma área que não pertence à casa de acolhimento, é isso, Maurício? Isso. Ela, desde a Toca de Assis, paga um aluguel a essa entidade, essa casa, né? E a gente continua pagando esse aluguel. E sempre com essa ameaça de querer o imóvel, essas pressões que existem hoje, né? E a gente não sabe para onde ir e o que fazer. Mas não deixando o acolhimento. Tendo esse problema acontecendo, mas o acolhimento sempre acontecendo. Renato, qual que é a área lá? Bom, a área total do imóvel é em torno de 14 mil metros. A área específica que nós utilizamos é 6.200 metros quadrados, 6.217 metros quadrados, para ser mais exato. Que é a área construída? Na área construída em torno de 900 metros quadrados. É uma grande chácara e tem lá os prédios construídos onde nós fazemos o nosso trabalho. E onde fica? Qual que é a localização? Fica no bairro Gameleira, no final da Avenida Nossa Senhora de Lourdes, na rua Antônio Della Libera, número 185. O ponto de referência final da Avenida Nossa Senhora de Lourdes. Retomando sobre a equipe multidisciplinar, vamos falar um pouco mais aí. Você falou que tem psicólogo. Sim. Tem o que mais? O psicólogo, tem enfermeiro, é um enfermeiro mesmo, que é o responsável técnico da nossa casa. Temos assistente social, eu na parte administrativa. Temos 4 educadores sociais que revezam, né? São 2 noturnos, 2 diurnos. Então eles 12 por 36, cada dia, não tem um momento só que a casa fica sem a presença de alguém da equipe técnica. E tem também a cozinheira. Maurício, como é que é feita a triagem para as pessoas poderem ficar lá? Parece que até que é complicado, mas não é. Primeiro você tem que fazer chegar a essa pessoa e fazer um levantamento, através de uma entrevista, né? De uma entrevista, para conhecer essa pessoa. Muitos chegam até nós sem saber o nome. Sim. Sem saber o nome. Eles batem na porta? Batem na porta, ou alguém leva, e liga, a gente busca essas pessoas. Muitos não sabem o nome, muitos não têm documento, e esse é o trabalho interessante que a gente realiza. Ou seja, correr atrás dessa pessoa, da identidade dessa pessoa, da documentação, procurar as famílias, acionar a família e tentar devolver essa pessoa à sociedade, devolver essa pessoa à família. Muitos não são nem de Uberaba. Não. O Uberaba é um ponto, né, Renato? Sim. De ligação. Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, então é passagem desses andarilhos. E eles param em Uberaba. E já vem essa ideia da época do Chico Xavier, que muitos achavam que Uberaba era, né? Então traz isso com eles. Eles acabam chegando em Uberaba e não tem como fazer nada. Então, já tem essa ideia que Uberaba é extremamente acolhedora, como é, né? E generosa, né? Isso acontece. Então, hoje tem aproximadamente 40 pessoas. É bom frisar aqui, né, Renato, que são 40 homens, sim, só para homens, sim, né? A Casa de Acolhimento São Pio. O nosso acolhimento é para homens, né? A incidência de mulheres na rua também é bem pequena. Nós podemos dizer aí 97% de homens, né? E vale a pena frisar também como tem aumentado a quantidade de pessoas em situação de rua, né? E são homens maior de idade, sempre a partir Só maior de idade, só maior de idade nós podemos acolher. Idade limite tem ou não? Não tem.
E também uma outra coisa que gostaria de deixar em relação ao trabalho que nós temos com a rede municipal, né? Muitas pessoas que são acolhidas pela Casa de Passagem do município e que têm características e têm perfil nosso, são encaminhadas pela Casa de Passagem do município para a nossa instituição. Então vocês têm esse diálogo com a municipalidade? Temos sim. E quando vocês veem alguém aí também na rua, ou dormindo em algum lugar, ou até nos semáforos, vocês têm alguma atitude? Faz parte do comportamento de vocês? É aquilo que nós chamamos da pastoral de rua. Fazer essa abordagem na pessoa e ver o que ele quer. Como o Maurício disse no início, existem pessoas que não querem sair da rua, não querem. Tem um fato que eu conto e até para ilustrar, eu acho que cai bem. Uma vez eu conversando com um irmão, que depois que ele passou, nós o acolhemos, ele estava sob efeito de drogas, na hora que passou, eu falei, por que não para? Vem para cá, mora... 2 dias depois já queria ir embora. Falei, vamos... E ele ficava sempre num sinal, ali no semáforo. Falei, por que não fica? Fica conosco, nós vamos tentar te ajudar, se for preciso uma internação, outro trabalho que nós fazemos, tiramos, se a pessoa está nativa na droga, a gente encaminha para a comunidade terapêutica, ele faz o tratamento, ele volta para nós, vai procurar um trabalho. Ele disse para mim assim, não, eu não quero, eu tiro R$130 por dia no semáforo. Na noite de Natal eu tirei 380. Uma pessoa assim, na atual situação que nós vivemos, a pessoa não vai querer sair da rua ganhando, né? Foi excelente você trazer isso aí, porque eu também trouxe aqui uma publicação bem semelhante a esse, que é do François Ramos, que escreveu no dia 29 de março na coluna Falando Sério, justamente um exemplo que combina com esse aí, que ele fala assim que viu um jovem maltrapilho que antes, está entre parênteses aqui, né? Que eu vi todo elegante em uma das feijoadas mais tradicionais de Uberaba, depois ele estava maltrapilho, pedindo, aí então ele fez a pergunta, o François fez a pergunta, o que ele fazia ali, por que não ia estudar e trabalhar? E a resposta foi direta, e desde quando isso dá dinheiro? Aí o François continuou perguntando quanto que ele ganhava ali, né? Se pedir esmola, dá. Mais uma vez eu me surpreendi ao ouvi-lo dizer que em apenas 1 hora nos dias ruins, dá para tirar entre 50 e 70 reais por hora. É triste realidade. Triste realidade. Como combater isso? Como agir diante dessa realidade? Acho que o principal é conscientizar as pessoas. A não dar? A não dar, sim, claro. Porque você, ao dar um dinheiro no farol, você vai estar, além de fazendo com que aquela pessoa vai fincar raízes ali, não vai querer sair da rua, e as pessoas que ficam nos faróis, elas muitas das vezes são as que terminam de pegar o dinheiro e vai comprar droga, aí da droga ele já vai financiar o crime organizado, vai financiar o comércio ilegal de armas. Aí está o grande problema hoje. Não é, eu sou diácono na Igreja Católica e minha vida é dedicada aos pobres há 20 anos, mas é muito melhor do que você dar um dinheiro é parar e conversar alguns minutos com aquela pessoa. Você pode fazer muito mais do que dar 30, 20, 50 centavos. Conversa, vê uma outra forma que você pode ajudar, encaminhá-la para uma instituição, procurar uma instituição, pegar aquela ajuda financeira que você está dando no farol, encaminha para uma instituição na qual você sabe que é séria, né? E que tenha condição de ajudar aquela pessoa. Dar o dinheiro para a pessoa é fazer com que aquela pessoa permaneça ali. Mas, Renato, essa experiência aí de diácono, as pessoas que estão ali pedindo e querendo somente as moedas, elas estão abertas para diálogo, para conversar? Sim, elas escutam? Sim, muito sim. E justificam? Claro. No sábado estava eu e meu filho, paramos no sinal, que eu já conhecia, peguei ele, pus no carro, levamos, tomou banho, almoçou conosco lá na casa de São Pio, conversamos com ele ficou até a tarde, depois voltou para o lugar Mas dele. há que se considerar que tem um risco, não é, Maurício? O risco. Que vocês fazem essa abordagem aí nas ruas, você não sabe de quem que se trata, aí você leva lá para casa. Como é que vocês sentem seguros? Tem uma frase muito interessante que a gente comenta muito, que se a gente soubesse quem é o pobre, a gente atenderia de joelho. Sim. Você não sabe quem que é o pobre. E qual é essa pobreza?
Essa questão da esmola é complicadíssima, porque é um ciclo. Você dá a esmola, ele pega o dinheiro que sobra, ele compra bebida, ele compra droga, droga que abastece o narcotráfico, abastece o bandido que compra arma depois que vai te assaltar, vai assaltar a gente, assaltar nossas famílias. É um ciclo maluco. Eles têm um período de 6 meses para ficar lá na casa? Isso na República. Na República. E na casa? Na casa não tem tempo determinado. Porque no acolhimento, que é o outro trabalho nosso, já são irmãos que têm uma saúde debilitada, irmãos que têm uma idade avançada, então, assim, irmãos que não possuem contatos com familiares, né? Por exemplo, nós fizemos um acolhimento há uns 2 meses de uma pessoa chamada Ronivaldo, bom, pelo menos agora sim nós sabemos que ele se chama Ronivaldo, que foi atropelado na rodovia, não tinha nenhum documento, estava no hospital escola, de alta, e nenhuma instituição o acolheu. Aí a SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através de um assistente social, entrou em contato conosco e já nos conhecendo disse, não, é o único lugar que tem. Aí nós o acolhemos, agora descobrimos onde ele nasceu, está voltando a sanidade nele, e ele agora nós estamos tentando a retirada dos documentos para poder fazer com que os direitos dele possam voltar, né? Porque o estado que ele ficou agora, ele não consegue mais trabalhar. Então nós vamos tentar conseguir a ele um benefício social, algo que possa ajudar. Eles ficam lá gratuitamente? Sim, gratuitamente. E eles colaboram, quem tem condições de trabalhar, colaboram com a casa, pelo menos com os afazeres da casa, da chácara? Na nossa casa ninguém fica ocioso. O que eles fazem? Até os cadeirantes trabalham. Deixa eu explicar. Como é assim? Aquele que é cadeirante, que tem movimento nas mãos, ele vai sentar junto com a cozinha, ele vai descascar uma batata, ele vai ajudar aquele que não consegue a fazer algo. Nós temos as funções na casa. A casa é dividida em funções. Nós temos o que cuida da hortaliça, que é muito bonita, diga-se de passagem, né, Maurício? Nós temos quem cuida da limpeza da casa, nós temos quem auxilia a cozinheira, nós temos quem cuida do quintal, nós temos o responsável pela lavanderia. Todos os irmãos que possuem saúde e condições, todos têm. Mas por quê? São Francisco de Sales tem uma frase que dizia, o seguinte, cabeça vazia, oficina do demônio. Então, a atividade é uma espécie de laborterapia para fazer com que aquele irmão, além de fomentar nele a sua reestruturação, fazer com que aumente nele a autoestima. Aquele que um dia era um imprestável aos olhos do mundo na rua, hoje ajuda o seu semelhante, lavando a roupa, descascando uma verdura, limpando o quarto onde ele dorme, cuidando da hortaliça. Então, isso é um processo laboterápico de poder aumentar e reaver a autoestima, né? E fazer com que ali aquela pessoa tenha a sua dignidade restabelecida. Esse é o grande ponto que nós queremos, dar a eles novamente a dignidade que um dia lhes foi tirada. Mas já teve algum problema também? E ele se sente útil, né? Claro, né? claro. E isso é importante. Isso dá dignidade, né? Dignidade para É ele. isso que é o mais... Né? Porque ele fica parado, não tem sentido. E problemas? Vocês já enfrentaram lá vários problemas? Assim? Hoje? Você está perguntando hoje? Estou brincando. Não, problemas sempre tem. Mas eu não estou falando dos problemas financeiros, que nós ainda vamos falar sobre esse. Não. Problemas de convivência. Sim. Entre os acolhidos, nós nunca tivemos nenhum caso grave. Não. Tanto que a agressão física é motivo de desligamento na nossa casa. Como é que é feito? É uma expulsão? Não, é desligamento. Ele, infelizmente, não vai poder ficar mais na nossa instituição. Ele é desligado. São 2 motivos que fazem com que há um desligamento automático, vamos assim dizer. Um é entrar com qualquer tipo de substância ilegal na casa, né? Isso desde drogas, álcool, não, é desligado automaticamente. E a agressão física. Discutir, normal, a gente vai fazer com que todos entrem no consenso. Agora, a agressão física, não. Porque hoje mesmo nós rezamos o terço na hora do almoço. Depois do terço eu sempre dou uma palavra com eles. E ontem houve uma discussão muito áspera e eu falei sobre isso. Eu falei, nós não acolhemos crianças. Ter opiniões diferentes, todos nós temos. Agora, não é possível senhores adultos chegarem quase às vias de fato por
terem opiniões diferentes sobre determinado assunto. E por causa de coisas bobas, talvez. Nós né? tentamos, assim, intermediar um consenso para que, né, não aconteça o desligamento. Mas eu tenho que pensar na maioria. Eu não posso, por exemplo, chegou um irmão alcoolizado, ele não entra. Porque Mas, ele tem convivência, né, social, com a comunidade. Eu tenho 39 lá, eu não E ele posso... contamina o resto. E outra coisa, se ele chegar alcoolizado, ele vai, primeira coisa, ele vai procurar confusão com os demais, vai fazer algo que sóbrio ele não faria, então ele fica lá de fora, a hora que ele melhorar, ele entra, nós conversamos. É igual criança, quando você põe de castigo, sabe? Sei. Você chama, agora vamos conversar. Espera a ressaca, Sim, depois da ressaca. sim, Ou durante a ressaca mesmo. Bom, e vamos falar do custeio da casa então, né? Como que sobrevive a Casa de Acolhimento São Pio financeiramente? Bom, nós temos hoje, de receita fixa, nós temos um convênio com o município, né? E nós temos também alguns irmãos que possuem benefício social. O Estatuto do Idoso, o Estatuto do Deficiente fala dos irmãos que possuem e estão institucionalizados, 70% entra para a instituição e 30% fica como acolhido. Então, as receitas fixas são essas. E nós temos também pessoas que colaboram conosco, pessoas que muitas vezes nos visitaram. Colabora de maneira fixa? Sim, de maneira fixa, né? A ele é enviado um informativo da casa, com o que passa no dia a dia da casa daquele mês, e um boleto bancário que ele paga no banco e o valor é revertido para a nossa casa. Mas nós passamos muita dificuldade, desde o início de 2016, pelos atrasos dos repasses do município, né? Nós sabemos, não é só em Uberaba, né? O Brasil atravessa um momento difícil, graças a Deus parece que nós estamos começando a superar isso, mas houve muito transtorno para nós em relação a isso. Por quê? Porque eram valores que nem atrasavam, né? Agora, infelizmente, nós chegamos a receber 1/4 do valor. Agora foi feito um acordo conosco para 2017, de que dividiu-se as 5 parcelas do ano passado, dividiram em 10. E nós estamos tentando agora fazer um projeto para alcançar algumas empresas da nossa cidade. Tem muitas empresas aqui. De que forma? Por exemplo, diretamente no custeio, né? Por exemplo, uma empresa ela pode assumir a conta de água, outra pode assumir a conta de energia, uma outra empresa pode... Água gira em torno de quanto? Nós temos um convênio com o Codal de 70% de abatimento, de desconto. Mesmo assim, em torno de R$500. Energia em torno de 800. Muitos banheiros, muitos chuveiros, né? Maurício, você tem algum projeto assim para a própria entidade colaborar, algo beneficente? Isso existe no calendário de vocês, né? Esse ano nós já procuramos a FASU, através do curso de agronomia, para uma parceria. Nós temos uma área muito bacana lá, muito grande, para fazer uma horta sustentável, uma horta que atenda a casa e, de repente, a gente pode até, de alguma maneira, ganhar em cima disso. Comercializar? Comercializar. Sim. Então, essa semana mesmo foram 3 professores, fazer um estudo dessa área, fazer uma análise do solo, para ver o que é possível em cima disso. Então, são essas parcerias que é importante para a gente. E uma parceria forte. É a FASU, é um curso de agronomia. E outras parcerias também, nós vamos correr atrás. Porque a casa não consegue sobreviver sozinha, e nem com a ajuda do município. É muito importante essas parcerias. Pelo jeito não está dando para cobrir as despesas mensais, fica sempre restos a pagar, Sim, pelo que eu estou entendendo que vocês estão dizendo? Com a prefeitura em dia, nós já tínhamos um déficit de torno de R$3 mil, que era coberto por doações esporádicas. Alguém chegava, falava, eu quero ajudar, o que vocês estão precisando? A gente precisa pagar isso, então eu vou lá e pago. Então, assim, nós estamos tentando agora organizar a administração da casa para que pelo menos o essencial, o básico, nós tenhamos condições de poder cobrir com essa entrada. Você perguntou de alguns projetos, nós temos de beneficente, por exemplo, esse ano nós já tivemos uma galinhada, né, Maurício? Isso. Foi um sucesso, graças a Deus, nos ajudou muito. Nós estamos planejando para final de maio uma noite da pizza também. Nós queremos, assim, ter de 3 em 3 meses um evento de pequeno a médio porte, né? Que aí vocês contam com as parcerias também, com os apoiadores, né? Que um cede lugar, outro cede alimento. Nós temos uma parceria, por exemplo, uma parceria que também muito interessante,
que é com a Academia Beth Dorce, Academia de Balé. Eu tenho 2 filhas que faz balé lá, uma já há 5 anos, então a Beth ela disponibilizou um espetáculo por ano para nós. O ano passado nós tivemos foi o Michael Jackson Imortal, foi um sucesso para nós. 7 de julho, já no Vera Cruz, nós estamos só definindo agora qual vai ser o espetáculo, também já temos esse na nossa agenda. Veja só, tem várias maneiras de colaborar, né? Sem dúvida, sim. Não simplesmente lá com o dinheiro, que às vezes as pessoas acham mais difícil e realmente está difícil, mas tem várias maneiras de estar presente e fazendo funcionar. Sim, mas tem alguma restrição por ser pessoas que não sabem a origem, que é de rua? Você acha que isso pode ter alguma restrição nas ajudas, nas colaborações? Eu não penso assim, eu penso que isso pode ajudar. De que maneira? Porque imagina, uma pessoa que não tem, ele não tem vínculo familiar, ele está abandonado. Você sabia que ele é abandonado até pela legislação? Explico. Excluído. No Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e nós temos o Estatuto do Idoso. Nós não temos o Estatuto do Adulto de rua. E a maioria dos irmãos que estão nas ruas, eles não são crianças e adolescentes e eles não são idosos. Eles estão num patamar onde não seria há uma fase cobertura. produtiva, né? Sim, sim. Eles estão numa fase onde, vamos assim, humanamente dizendo, não deveriam estar. E o mundo hoje, infelizmente, o ser humano ele é medido pelo que ele pode produzir e não pelo que realmente ele é. Então, se eu não tenho condições de ter, já existe sim uma certa repulsa. Sim. Tem que materializar. Sim, tudo, para né? depois. Então, assim, hoje nós vivemos aquilo, não o ser, mas o ter. E se a pessoa hoje não produz, hoje não está no mercado de trabalho e está numa situação de vulnerabilidade, automaticamente há uma exclusão social por parte dela, por parte da sociedade. Eles são excluídos. Sim, sim. Ou pela família, ou pela sociedade, ou pelos amigos. De alguma maneira eles são excluídos. Aí é que entra esse nosso trabalho. E alguns com delitos também? Alguns crimes cometidos já também? Pode ser excluído irmãos. por isso também? Sim, claro, claro. É uma casa de acolhimento. Isso não foge às nossas características, a característica de São Francisco, que acolheu, que foi de encontro ao pobre. Sim, claro. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa função. A gente acolhe. Acho que o mais importante é isso. Alguns casos, como você perguntou, sobre delitos, nós só temos uma certa... por exemplo, uma vez chegou uma pessoa que nós descobrimos que tinha um mandato de prisão aberto. A primeira coisa que nós fizemos foi chegou nele, nós não colocamos ele na rua, jamais, jamais. Nós fomos até a Defensoria Pública, a defensora pegou o processo dele, conseguiu entrar, pediu e conseguiu com que a situação dele fosse normalizada e ele foi encaminhado para uma comunidade terapêutica para tratamento. Então, assim, é muito difícil você estar na rua e não se envolver ou com álcool, ou com droga, ou até mesmo com pequenos crimes. Muitas pessoas, sim, têm esse problema na rua. É um risco. É uma realidade. É um e há, risco, e há também algo que é muito relevante em relação à pessoa, posso falar porque já passei alguns momentos, existem as pessoas de rua em estado de vulnerabilidade e existem também muitos bandidos misturados. Existem, sim. O nosso papel é detectar aquele que precisa de ajuda e aquele que está ali por conveniência, está ali para vender a droga, está ali para... Oportunidade, oportunista. Isso, para não fugir de um trabalho. Então, assim, nós detectamos. Mas detecta isso depois de algum tempo de convivência? Não, assim, isso a gente procura detectar e eu vou te explicar uma coisa. De imediato? Dá para saber quem precisa de ajuda. Né? Quem tem a experiência Os assim olhos, como às vezes, vocês, né? Nós já somos vacinados. Dá para saber ali. No olhar você capta, eu preciso de você. Dá para saber. Maurício, e dentro dessa vulnerabilidade, quando você faz uma abordagem, eles vão de boa vontade? Vê essa diferença também? De quem fica reticente? Existe aquela opção de vida. Eu tenho opção, eu quero ficar na rua. Eu sou andarilho. Eu sou do trecho. Como eles dizem. Né, eles falam muito, eu sou do trecho. Eu sou andarilho. Eles falam hoje, eu sou andarilho, como se fosse normal. Né? Eles assumiram isso. É uma profissão. É uma profissão, eu sou um andarilho.
Eu estou aqui para conhecer o mundo, eu para desfrutar daqui e dali. Eu sou um pedinte nato, né? E que, de certa forma, vive bem assim, é uma escolha, né? Como você falou. É uma escolha, é opção de vida. Esses não vão, já explicam. Isso, o meu filho teve há pouco tempo em Londres. Muitos lá que estão na rua têm condição de vida boa. Eles querem ficar na rua. Na rua. Mas muitos, sim, querem ser resgatados. Resgatados em todos os sentidos. E os que são resgatados, que estão lá, qual que é a média do nível de escolaridade deles? É muito baixa, muito baixa. Muito, não chega ao 4º ano primário, não, a antiga 4ª série. Muito, muito baixa. Claro, há exceções. Eu, por exemplo, já convivi com um irmão que era advogado, né, que conseguia a segunda via da carteirinha dele da OAB lá em Alagoas. Então, assim, ele veio de lá, mas era formado? Era formado, mas estava na rua. Né? Uma coisa também interessante é que muitos irmãos que estão no trecho, muitas pessoas pensam, mas vocês acolhem e acaba ficando em Uberaba. Não. Muitos nós encaminhamos para as suas regiões, a maioria. Muitos irmãos que conseguem de novo, e é muito bonito. Essa é a nossa grande vitória. Quando você consegue restabelecer o vínculo daquela pessoa com a sua família. E a família fala assim, não, nós o queremos. Então, assim, eu já saí daqui para levar um cadeirante no Acre. Então, assim, já tivemos casos... Para a família. Casos, assim... Parentes perdidos. Uma pessoa, por exemplo, que é muito conhecida... ela aparece. Uma pessoa que é muito conhecida em Uberaba era o seu Marcos, ele era conhecido como seu Marcos. Um senhor que tinha um cabelo black power e andava com uns 15 cachorros. Sim. Dificilmente aliás, uma pessoa... conta aí sobre o seu Marcos, onde ele está? O seu Marcos, infelizmente, já faleceu. Mas ele não chama seu Marcos, ele chama João Sebastião. Ele tem um irmão em Belo Horizonte que tem uma condição financeira maravilhosa e que depois de 40 anos nós proporcionamos a eles um encontro, um reencontro. E o irmão veio buscá-lo? Veio, ele não quis ir, o seu Marcos não quis ir, permaneceu conosco. Mas foi maravilhoso, foi bonito ver um encontro. Lá na casa do acolhimento? Porque eu me lembro muito bem dele aqui na rua, na Praça Rui Barbosa, todos nós, né? Uma pasta. Eu sinto falta dele. E ele, logo após isso, infelizmente, foi detectado com um tumor. Antes ele já tinha uma úlcera varicosa no tornozelo, uma ferida imensa que não fechava. E depois ele foi detectado com um tumor no cérebro. Aí foi encaminhado para o hospital, teve todos os cuidados, mas infelizmente não resistiu. Chamado também o homem do cachorro, né? Isso. O homem do cachorro. Isso. Nós estamos terminando já o programa, né? Mas já. Já. Nós falamos aqui de pastoral de rua, da sede própria e do custeio da Casa de Acolhimento São Pio. Entrevistei o presidente, Maurício Farias, e o gestor, que é o Renato Vinhal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, tá? Para dar essas explicações, inclusive a história da casa e a importância. Nós que agradecemos, né, a oportunidade, né, Maurício? É sempre um prazer estar falando com você, com os amigos da TV Câmara. Para nós é um prazer. Então, muito obrigada também por sua companhia e até breve.